Como é habitual, às quintas-feiras contamos com o comentário da atualidade de Pedro Marques. Pedro, muito Bom dia. obrigada pela sua presença aqui neste Primeira Hora. Vamos falar da União Bancária. Ontem chegou-se a um acordo. Como é que vê esta União Bancária? Era fundamental? A União Bancária é um passo importante para o aprofundamento da União Europeia, da União Económica, nomeadamente. É sempre, eu diria, sendo um passo importante, é sempre de registar, com desagrado do meu ponto de vista, que os passos sejam dados sempre, primeiro de forma tímida, mas sobretudo, quando alguma coisa avança, avança sempre primeiro para o setor financeiro. Nós devíamos estar a tratar de avançar muito mais, isso sim, naquilo que é a União Económica e a União Orçamental, para criar verdadeiros mecanismos de solidariedade económica entre os Estados europeus que permitissem resolver esta crise das dívidas soberanas, e o único passo decisivo que a Europa consegue dar é dado, outra vez, no sentido da salvaguarda do setor financeiro. Não estou a dizer que não é importante, mas é um registro que a Europa só consegue avançar, aparentemente, com tantos avanços e recuos, mas só consegue avançar na proteção do setor financeiro, e isso é, do meu ponto de vista, de lamentar. E é um passo tímido porque? Um passo tímido, ainda que aparentemente a solução final tenha avançado um pouco mais do que até se chegou a recear, porque não é uma verdadeira união bancária integral, pelo menos na zona euro. Há ainda demasiados bancos, demasiadas instituições financeiras que ficam de fora. E a questão aqui é, o argumento que o Banco Central Europeu não conseguiria já supervisionar todos os bancos, parece-me que não colhe, porque a supervisão é feita atualmente pelos bancos centrais de cada Estado-membro. Ora, esses bancos centrais fazem parte do sistema europeu de bancos centrais, que é presidido, que é coordenado pelo Banco Central Europeu. E, portanto, na prática, muito do trabalho de supervisão vai continuar a ser feito, do ponto de vista executivo, pelas instituições nacionais, no nosso caso pelo Banco de Portugal, ainda que coordenado pelo Banco Central Europeu. Eu penso que esse argumento não colhe. É, mais uma vez, uma falta de vontade de fazer o aprofundamento integral da União Europeia. E isso tem um problema, é que realmente esta União Bancária, ela tinha uma vantagem, ela tem uma vantagem porque ela, apesar de tudo, já abrange um número importante de instituições, mas ela teria uma vantagem maior se ela realmente permitisse unificar, permitisse aproximar os riscos em todo o sistema financeiro europeu, nomeadamente porque a União Bancária, nos moldes agora estabelecidos para a parte da supervisão bancária, é um passo essencial, mas para um outro que também ficou por dar, mais uma vez por isso foi tímido, para a questão da supervisão europeia e garantia europeia dos depósitos. É que para haver confiança efetiva em todo o sistema financeiro europeu e dos cidadãos, de forma indistinta em todo o sistema financeiro europeu, nós precisamos da tal garantia de depósitos de base europeia. Para isso nós temos que ter todas as instituições europeias abrangidas pela supervisão europeia e depois então esse mecanismo de proteção europeia dos nossos depósitos, das nossas poupanças. E é isso que ficou também por fazer. Todo o mecanismo de proteção dos depósitos, pelas notícias que temos, ficou por decidir, mas quando ele avançar, eu acredito que ele poderá acabar por avançar, talvez depois das eleições alemãs, deixe-me dizer assim, mas ele avançará apenas para as instituições que agora foram abrangidas ou que estiverem abrangidas na altura. A boa notícia no nosso caso é que, ao contrário de uma indicação inicial, uma boa parte do nosso sistema financeiro está abrangido, mas continuo a dizer que, do ponto de vista europeu, esta é uma decisão tímida porque não abrange todos e também não avançou ainda na questão da garantia de depósitos europeia. Portanto, como digo, é um avanço tímido, é um avanço sempre do lado em que parece que há sempre uma certa pressão e uma certa vontade de resolver problemas na Europa, que é os problemas do setor financeiro, os problemas dos Estados, os problemas dos Estados-membros, os problemas das pessoas, do desemprego, da falta, por exemplo, dos mecanismos de transferência, dos mecanismos das eurobonds, etc., que permitiriam estancar a crise económica. Há sempre muito pouca vontade de avançar e isso é, do meu ponto de vista, de lamentar. A crise na Europa continua, infelizmente para nós. Neste momento, a Itália está também sobre uma nova crise política. Como é que vê esta instabilidade política criada recentemente em Itália? Vejo com muita preocupação. Tenho falado com algumas pessoas que me descrevem a situação política e social em Itália. É preciso dizer que aquela perspectiva salvadora do governo tecnocrático, do governo para lá dos partidos e para lá da democracia, ao fim e ao cabo, é chão que já deu uvas, digamos assim, em Itália. Hoje os italianos já associam aquele governo tecnocrático a um governo sem coração e, portanto, desse ponto de vista, muito pouco diferente dos governos que estão em funções nos países em existência financeira.
e por isso houve um desgaste muito significativo do ponto de vista político deste governo de Mário Monti, e também certamente por isso Berlusconi deu o passo que deu no sentido de romper as condições de subsistência daquela coligação, chamemos-lhe, mais ou menos democrática, que suportava o governo Monti, esse tal governo tecnocrático. Por não lhe reconhecerem legitimidade? Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que, no fundo, há ali uma tentativa, digamos, de regresso à política, de regresso à democracia, sobretudo em Itália. E eu, para mim, devo-lhe dizer que não sou nada adepto destas soluções dos governos tecnocráticos. O meu ponto é, o que se demonstra é que não foi por ser um governo de tecnocratas que se conseguiu resolver a crise em Itália, que o problema mais fundo da crise económica e financeira não subsistiu em Itália. E para mim, e o mais grave e o mais importante neste momento, é continuar a dizer, e tenho dito sempre, esta ideia de nós andarmos a dizer que não somos a Grécia, os alemães e os franceses a dizer que não são a Itália ou a Espanha, isto é, no fundo, são todos os povos da Europa a dizer não somos a Europa. Porque nós estamos a falar de cidadãos europeus, de economias europeias, e nós não vamos resolver esta crise de modo egoísta e a tentar isolar problemas nos outros. Não tarda nada. Estão os alemães a dizer não somos a França. E isto não é solução para a Europa, porque não há nenhuma Europa, por muito que se diga que era possível construir uma Europa a duas velocidades. Para dar um exemplo, nunca poderia haver uma Europa a duas velocidades em que no coração da Europa não estivesse pelo menos a França e a Itália, já para não dizer a Espanha. Portanto, este não é caminho para a Europa, esta ideia das soluções egoístas, do enxutar os problemas para os outros e dizer que os outros é que têm um problema, é que foram despesistas. Não, nós temos um problema de Europa, como europeus, no nosso modelo europeu. E esta forma como sucessivamente vamos assistindo a crises ou políticas, ou económicas, ou sociais nos diversos Estados da Europa, já bem no coração da própria Europa, as ameaças sobre a própria França, que aconteceram recentemente, os downgradings de ratings em vários países, nos fundos europeus, etc. Isto mostra que a Europa está errada na ideia de que consegue isolar a crise atual em meia dúzia de Estados-membros e eventualmente tentar prevenir crises futuras. Isso não é a solução, nós temos é que resolver como europeus a crise atual. Pedro, muito obrigada pelo seu comentário. Muito obrigado também.